Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT. Hoje vamos conversar com a doutora em Economia, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Laura Carvalho. Vamos conversar, é claro, sobre as saídas que eventualmente ela vê para essa situação em que vivemos todos nós, dentro de casa, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, e em que o Brasil enfrenta uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise política, e tem que achar soluções e respostas para isso tudo. Então, a minha primeira pergunta, doutora Laura, é muito singela, muito simples, para você resolver assim rapidamente. Fosse você a ministra da Economia no lugar do senhor Paulo Guedes, o que você faria neste momento no Brasil? Então, Juca, eu acho que para a gente entender o que o Ministério da Economia deveria estar fazendo, né, é importante a gente entender qual é a origem dessa crise econômica, vamos dizer assim, né? A crise ela tem várias dimensões, ela tem uma dimensão sanitária, uma dimensão social, uma dimensão política, né, no caso brasileiro, e uma dimensão econômica que deve nos levar para a pior queda do PIB da nossa história, não só o Brasil, vários outros países já estão prevendo um colapso inédito, né? Mas o que tem se visto da postura do Ministério da Economia, que na verdade está associada à postura do governo Bolsonaro nesse tema, é um diagnóstico de que essa crise econômica que já se abateu sobre o Brasil, ela tem origem nas medidas quarentenárias, né, impostas para a resolução do combate à disseminação do vírus. Quando, na verdade, a crise econômica ela tem origem no contágio pelo vírus, na pandemia, e não nas medidas realizadas por governadores, prefeitos, etc., para reduzir o contágio. Por que isso é importante? Né? Porque se você parte do princípio que a crise está gerada só pelas medidas, né, que as medidas que estão combatendo a real origem da crise que são a origem da crise, nesse sentido, né, você tem a sensação de que basta retirar, então, essas medidas que as coisas vão voltar ao normal e que a economia vai se recuperar. Então, o papel do Estado ele fica menor, vamos dizer assim, porque então quer dizer que o Estado está atrapalhando o funcionamento da economia ao colocar essas medidas e não o contrário, né? E não o papel do Estado como ainda mais necessário para combater todas essas dimensões da crise que a gente está vendo, né? Fala, Ju. Diante disso, é claro, a gente sabe, estão tentando justificar com a pandemia um fracasso que, aliás, já vinha de antes da pandemia. O PIBinho, o desemprego que eles diziam que debelariam com as medidas que foram tomadas pelo Congresso Nacional e que, ao contrário, só aumentou o desemprego. Mas o que fazer? Por exemplo, você imprimiria dinheiro neste momento? Que eu vejo essa discussão. Eu acho que a gente tem que dividir as medidas, dada a origem da crise, que é o próprio vírus, a gente tem que dividir as medidas em duas etapas principais. Primeira etapa é a etapa em que a gente ainda está sob as medidas quarentenárias, ou seja, vários estímulos
que costumam ser pensados para cenários de crise econômica como essa, né, para cenários de recessão, não conseguem ser implementados nessa primeira fase, porque essa primeira fase requer que você feche setores, que você esteja, por outro lado, em casa, sem, né, reduza a circulação de pessoas, e essas medidas, é evidente que nem são, vamos dizer, que são fundamentais para que a gente consiga recuperar a economia depois, inclusive, para além de evitar o número de mortes, elas impedem que a gente atue por meio de estímulos chamados macroeconômicos convencionais, que costumam fazer o quê? Costumam fazer com que as pessoas tenham um impulso maior de consumir, e aí, ao consumir mais, gerem mais vendas das empresas, e isso volta a fazer a economia girar, né? Esse tipo de medida, a gente não consegue pensar nessa primeira fase, porque você nem acha desejável e nem é possível que as pessoas saiam para os shoppings comprando passagens aéreas, né? Não é esse a exigência, não é essa a exigência dessa primeira fase. Então, nessa primeira fase, as medidas elas são quais? Elas têm que ser medidas de, um lado, para preservar a renda das pessoas o suficiente para que elas mantenham o seu consumo essencial. Então, nesse sentido, o auxílio emergencial é evidente que é uma medida expressiva, relevante, tá? Com todos os seus problemas na implementação, no tempo, e a gente sabe, inclusive, que não foi uma medida proposta pelo Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda propôs um valor de R$ 200 para um universo muito menor de beneficiários, né, com um total que era 10 vezes menor em valor do que o que acabou sendo implementado no valor total aí, né? Mas é uma medida importante. Então, nesse sentido, eu não teria nenhum problema em executar algo desse tipo, que é de magnitude substantiva. A gente está com previsões de que isso vai ser mais de 2% do PIB em 2020, só de auxílio emergencial. Então, acho que a gente tem que valorizar, porque é uma medida significativa e que vai no lugar certo. Ela está tentando preservar a renda até para que as pessoas consigam cumprir as medidas quarentenárias, ou seja, ela ajuda tanto a economia a não sofrer um choque tão profundo, quanto no combate às origens dessa crise, que são de saúde pública, né? O segundo tipo de medida para essa primeira fase são as medidas para as empresas não fecharem, né? Essas medidas para as empresas não fecharem, elas são muito importantes também para preparar a recuperação, porque se você chega na segunda fase, que depois do fim dessas medidas quarentenárias, e as empresas todas já fecharam, demitiram as pessoas, é muito mais difícil você desenhar um plano de estímulo que funcione, né? Esses vínculos entre empregados e empregadores se quebram de forma permanente, os negócios fecham, só os grandes sobrevivem. Então, aí você precisaria estar sendo muito mais enérgico do que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia está sendo nesse momento, em medidas para garantir crédito para as micro, pequenas e médias empresas. Então, o governo até estabeleceu linhas de crédito, mas a gente sabe que o BNDES, por exemplo, que é quem tem expertise para fazer isso, vinha sendo desmontado, então já vinham devolvendo recursos do BNDES para o Tesouro para tentar melhorar a situação fiscal do país, vinha tendo uma criminalização do BNDES, né, com a história da Caixa Preta, e tudo isso tem uma consequência agora, né? Mas, além de tudo, demorou-se a imaginar, a pensar essas linhas, e essas linhas são fundamentais, porque só quem consegue oferecer empréstimos a juros baixos para essas empresas, num momento em que o setor privado está na defensiva, né? Os bancos não querem emprestar porque tem muito risco, os bancos não emprestam a juros baixos porque tem muito risco. Então, quando você precisa do banco público, né? E eu acho que aí é a parte que a gente está mais insuficiente ainda na resposta dada. E aí tem outras coisas também para os setores afetados, né? Por exemplo, medidas para tentar financiar a folha de pagamentos que foram feitas, que eu até acho que são relevantes, né? Para as empresas não demitirem. Então, você oferecer pelo que você está dizendo, Laura, e pelo que eu leio, até nas Bíblias,
neoliberais pelo mundo afora, Economist, Financial Times. Nós estamos vendo o fim do neoliberalismo da maneira como ele era encarado até a pandemia. Quer dizer, a gente vê a preocupação desses veículos, dessa linha de pensamento, em fortalecer o papel do Estado na economia? Eu acho que, sem dúvida, a gente viu uma valorização súbita de vários papéis do Estado como proteção social, o Estado nos serviços públicos, na saúde, o Estado como estabilizador da economia, que eram as coisas que a gente estava discutindo aqui, o Estado para planejar, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico e científico do país. Então, sem dúvida, houve uma valorização desses vários papéis. Agora, eu tendo a achar que falar, enfim, do neoliberalismo ou mesmo, enfim, do capitalismo, alguns consideram que automaticamente essa pandemia ela vai gerar um mundo mais justo depois, né, mais sustentável, etc. Eu tendo a achar que isso depende de correlações de força e de uma mobilização que já deveria estar acontecendo agora. Se agora a gente está com medidas ainda insuficientes para reduzir o enorme impacto que essa pandemia vai ter sobre as desigualdades, sobre a renda, os empregos das pessoas mais vulneráveis. Quer dizer, se a gente não está conseguindo responder à altura agora, como que a gente pode esperar que depois, nesse mundo pós-pandemia, seja tudo tão cor-de-rosa assim, né? Eu acho que você está mais com o pé no chão, tem muito de desejo, né? Nessa ideia de que vamos ter um mundo melhor depois da pandemia. Você conseguiu estar escrevendo um livro? Que livro é esse? Então, é sobre isso tudo. Essa é sobre isso tudo. Na verdade, assim, o que aconteceu? Eu até tinha um projeto de livro maior e que já vinha de algum tempo. No início da quarentena, eu comecei a tentar esboçar alguma coisa, voltar para ele, mas aí a editora que publicou o meu primeiro livro, Valsa Brasileira, acabou decidindo lançar uma coleção sobre a pandemia, em que vão ser vários livros e-books, na verdade, então livros em formato digital, mas que podem ser impressos sob demanda. Então, o mercado de livros no Brasil está sofrendo terrível, né? Aliás, mas os livros digitais estão subindo muito em vendas. Então tem as livrarias estão fechando, tá? Aliás, uma dificuldade enorme para as livrarias menores, independentes, mas você tem esses e-books que estão crescendo muito. E aí a ideia é que tenham várias menções. Então vai ter um monte de gente escrevendo. Marcos Nobre vai escrever sobre a política, a dimensão política da pandemia. Aí você tem o Guga Chakra, que vai falar sobre a questão internacional. Enfim, você tem uma lista, Maria Homem, sobre a saúde mental na pandemia. E aí eu fiquei com o de economia. E são livrinhos pequenos, né? A ideia é que eles sejam... Qual editora é? É a Todavia. Todavia, que é muito Todavia. legal. Boa. Então aí eu estou agora debruçada nisso, que é justamente a ideia do livro é muito relacionada à sua última pergunta, que é quais são os papéis do Estado que a pandemia ajudou a revelar. Então, eu estou estruturando exatamente em cima desses papéis do Estado que foram revelados e aí analisando as medidas tomadas aqui em outros países a partir desses papéis. Tá. Bom, eu vou fazer um rapidíssimo intervalo, mas antes de fazer esse intervalo, eu tenho uma pergunta aqui só entre nós dois. É quase uma fofoca, mas é a seguinte, Laura, eu te confesso, você é mais uma economista com quem eu converso e para quem eu vou fazer essa pergunta. De todos até agora, eu ouvi a mesma resposta, espero que de você a resposta seja diferente. O Paulo Guedes é, assim, uma espécie de Damares da economia, de Weintraub da economia, um Bolsonaro na economia, ou seja, ele tem algum respeito intelectual
na academia? Já participou de alguma coisa? Porque eu nunca consegui, eu já falei com uns 10 economistas de linhas diferentes. Não, Não. não, de fato, não é alguém que tinha um respaldo na academia, ele tinha uma atuação no mercado financeiro, mas ele de fato se comporta muito, e nesse sentido até pode se aproximar de outras figuras do governo Bolsonaro, como um palestrante. Ele sempre teve essa coisa de ser alguém que fala muita besteira, fala coisas sem respaldo, mas tem um apelo de um carisma, de estar ali soltando frases feitas, né? Que é algo que combina muito com o governo Bolsonaro, Sem dúvida. mas que não combina nada com o que uma pandemia como essa, por exemplo, exige de uma equipe econômica, né? Então, ele não é alguém que se comporta como ministro, como gestor. Aliás, não teve nunca nenhum contato com a máquina pública. Tem essa brincadeira, né, de que aqueles que acham que o Estado é mais ineficiente são aqueles que são mais ineficientes quando chegam ao Estado, né? Porque, de alguma maneira, você acha que o Estado é tão... Você sempre tratou o Estado como esse ente abstrato, que você criminaliza, que você acha incompetente, que você acha que só está atrapalhando as coisas. Aí você vai para esse Estado e você passa a atrapalhar as coisas, porque você não tem a capacidade de armar, de preparar uma reação, né? Em bom português, estamos diante de um governo de animadores de um show tétrico. Exatamente. Eu acho que essa mobilização permanente que o governo Bolsonaro tem como estratégia, o governo Bolsonaro e, aliás, histórias do fascismo, do país desde sempre, né? Essa mobilização permanente, ela também acaba sendo o que o Ministério da Economia faz, né? Então fica animando a torcida de várias maneiras e é pouco pragmático, né? Inclusive tem uma visão anacrônica, meio antiga do que é o Estado, do que é o papel do mercado do Estado. Então nem as pessoas da escola de Chicago, os economistas hoje, né, da escola de Chicago, de onde veio o Paulo Guedes, não tem uma visão tão radical, muito longe disso, quanto ele em relação à capacidade do setor privado sozinho resolver todos os problemas, alocar todos os recursos da sociedade da melhor forma. Isso não existe hoje na pesquisa econômica, né? Tá perfeito. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltaremos com a gravação. Fique aí nas redes sociais, você que está ao vivo. Estamos de volta aqui com entrevistas, conversando hoje com a doutora Laura Carvalho, doutora em Economia, professora de Economia e Administração na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E falávamos, então, do nosso ministro da Economia, que não chega a ser exatamente alguém confiável, infelizmente, como de resto são os outros ministros. Você imagina, Laura, que a gente tenha, em função do esforço de prefeitos e de governadores, alguma possibilidade de sair desta pandemia minimamente organizado, não? Olha, Juca, cada dia parece menos, né? Eu acho que o caminho já seria longo se a gente estivesse fazendo as coisas da maneira correta, né? Então, como eu tinha dito antes, para recuperar a economia, né, além de você conseguir combater o contágio, saíram, por exemplo, dados de reabertura de estados norte-americanos que já começaram a reabrir seu comércio, etc., né? Texas, Tennessee, Geórgia, estados do Sul. E os números são terríveis, quer dizer, a frequência em restaurantes pós-reabertura, ela não recuperou nem 20% do que você tinha antes do início da quarentena, no início de abril. Quer dizer,
Não basta você sair da quarentena para as pessoas quererem voltar às suas atividades, né? Para isso, as pessoas têm que estar se sentindo muito seguras de que não vão ser contagiadas, né? De que tem que ter testagem em massa, quer dizer, tudo isso que os especialistas em saúde pública, e a eles cabe, na verdade, definir, né, e não aos economistas, o que é o necessário para conseguir sair dessa situação, mostra que a gente ainda não tem, né? Então, a gente nem combateu o contágio do vírus, como é que a gente acha que vai conseguir ter uma saída organizada em que as pessoas se sintam confortáveis para voltar às suas atividades e com isso a economia retome, né? Não, assim, até você tem medidas que podem ser pensadas para isso, né? Por exemplo, outros estímulos nessa segunda fase, investimentos públicos, infraestrutura, coisas que, enfim, tornar permanente a renda básica, coisas que poderiam ajudar a uma saída mais rápida de um quadro de alto desemprego, de um quadro que já era, como você mencionou, de uma estagnação e de uma estagnação desigualitária, né, em que os mais pobres ainda perdiam renda e só o meio e o topo recuperavam um pouquinho, né? Então, num quadro desse, você poderia até pensar medidas, mas para essas medidas funcionarem, você tem que ter conseguido combater o vírus. Você tem que ter chegado num ponto em que as empresas se sentem seguras de que vai ter consumidor, de que vão poder investir, vão poder produzir, e que os consumidores se sintam seguros para consumir, para ir e voltar às atividades que faziam. E isso está parecendo, Juca, que não só já é longe para o mundo inteiro, né? Está distante para o mundo inteiro, está todo mundo tendo dificuldade. Mas aqui não é nem que é um longo caminho, parece que a gente está num caminho errado mesmo. A gente pegou uma bifurcação e que está levando a gente para um outro lugar, que é um lugar trágico, né? Se não for a contramão, né, Laura? Pior que pegar a bifurcação, né? Pois é, exatamente. Não, você sabe que você está falando uma coisa que faz todo sentido. Veja que curioso. Você sabe que em 2009 houve uma epidemia H1N1 no México. E o México suspendeu a presença de público nos jogos de futebol. Vencida a epidemia, reabertos os estádios, a frequência de público foi de 20% em relação ao que era anteriormente. Exatamente. Porque as pessoas tinham medo de se aglomerar. Claro! Então você imagina hoje tomar a decisão de fazer uma viagem que não seja obrigatória, tomar a decisão de ir a um cinema, né? um teatro. Realmente assim, tem um conjunto, ou um estádio de futebol, quer dizer, tem um conjunto de atividades que vão ficar enfim, que vão deixar as pessoas inseguras durante algum tempo, né? Então é aí que entram políticas públicas para você tentar preservar minimamente esses setores para que eles existam depois, né? Laura, eu não me lembro, eu acho que quando eu te fiz a primeira pergunta, eu acrescentei um dado e eu acho que você acabou não explorando. Tá. Você imprimiria dinheiro? Eu acho que é importante essa pergunta. Isso. Porque eu vejo tanta discussão. Inflaciona, não inflaciona? Esse tema é muito complexo, né? Mesmo para estudante de economia, isso aí eu brinco que é um curso de uma disciplina de graduação para explicar como é que funciona a relação entre o Banco Central, impressão de moeda, criação de moeda pelos bancos, como é que o Tesouro entra na história, né? O governo com seus gastos, enfim. Mas sem entrar nesse meandro, né? O que eu acho? Que, na verdade, na situação que o Brasil tem hoje, ao contrário de países ricos, que já chegaram a uma taxa de juros zero, e por isso tanto faz, na verdade, lá, né, como os títulos públicos que compõem essa dívida pública rendem juros, nos países ricos já tanto faz para as pessoas ter dinheiro ou ter títulos públicos, porque o juro já é zero, né? Aqui no Brasil, a gente está numa situação um pouquinho diferente. Então, eu não tenho nada contra. Eu não acho que a gente tem risco de inflação, eu não acho que a gente está com risco de que isso gere problemas, a impressão de moeda para financiar os gastos. Não é isso, tá?
No entanto, eu acho que a gente está numa situação ainda em que, na verdade, faz pouquíssima diferença você imprimir mais moeda para pagar diretamente os gastos de combate à pandemia, vai, pela maneira como funciona o Banco Central, obrigar que o Banco Central enxugue essa expansão adicional com venda de títulos públicos. Então, no fim das contas, vai gerar dívida pública do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso? Porque, na prática, o que a gente já está fazendo, e eu acho que, aliás, essa crise ajuda a desmontar alguns mitos criados anteriormente de que não tinha dinheiro, de que o país estava quebrado, de que não tinha de onde tirar dinheiro, etc. A gente já está vendo gastos que vão levar em 2020 a um déficit do governo, né, das contas públicas, da ordem de 7% do PIB, uma coisa extraordinária. Quer dizer, você já está vendo esses gastos, e esses gastos estão sendo financiados por dívida. O governo está se endividando, como, aliás, tem de fazer numa situação como essa. O governo não é como uma família, o governo tem a capacidade de se endividar numa situação de crise, e nesse sentido faria pouca diferença. Ele já está conseguindo fazer os gastos. Imprimir moeda também ia gerar dívida pública do mesmo jeito. Então, eu acho que nesse debate a parte importante é a seguinte: as pessoas estão pensando que imprimir dinheiro é o que dá a condição para o combate, porque as pessoas estão na cabeça que não tem dinheiro, quando, na verdade, já estamos gastando com endividamento e podemos fazer assim, né? Eu acho que, claro, a gente pode pensar outras coisas, pode pensar lá na frente em também taxar mais renda, patrimônio dos mais ricos, para distribuir melhor os custos dessa. Aliás, Sim. essa questão, Laura, essa é uma outra discussão. Essa coisa de taxar fortunas, eu leio que isso, na verdade, foi praticado em pouquíssimos países, em proporções muito pequenas, e invariavelmente não deu certo porque as grandes fortunas imigraram, foram embora dos países que fizeram isso. Como é que você vê essa questão? Olha, o que que eu acho, tá? O imposto sobre grandes fortunas, até é evidente que existem paraísos fiscais, é evidente que existem fugas de patrimônio de um lugar para o outro, e aí quem estuda a área sempre estima que uma parte, né, do imposto vai fugir. Isso, mesmo para quem estuda essa implementação em vários países, você sempre pode ter uma parte em que há uma evasão, em que não se paga, etc. Isso aí é possível. Agora, ainda assim, ele é um imposto que, claro, seria ideal que fosse coordenado globalmente para não ter tanta fuga, né, para não ter tanta evasão. Então, esse é um primeiro ponto. Outros países estão discutindo, nós não somos os únicos. Então, entrar nessa discussão já é algo positivo, né, já seria algo positivo. Mas ele é um imposto que tem um simbolismo até maior do que a capacidade de arrecadação dele. Ele vai no ponto, no sentido de que ele vai na concentração de riqueza no topo, que é realmente onde a concentração de renda se perpetua, porque as pessoas vão acumulando volumes tais de riqueza que, mesmo se você taxa a renda, tributa direito, outras coisas, você não consegue se livrar desse tamanho de desigualdade, porque você está acumulando há muito tempo essa desigualdade. Então, ir na riqueza, ir no patrimônio mesmo, de quem está no topo, ir, vamos dizer, no que está gerando também as desigualdades a cada ano, né? Agora, eu acho que essa é a grande medida que vai gerar arrecadação para fazer outras coisas. Não acho que até não é irrelevante. Tem um estudo aí de que dá para arrecadar 30 bilhões, 30 bi não é irrelevante, é significativo, mas eu acho que para tributar e arrecadar, a gente tem que ir para a tributação da renda também. Então, no Brasil, a gente sabe que a alíquota máxima de imposto de renda é 27,5%. Muita gente no topo da distribuição nem paga isso, porque tem isenção de lucros e dividendos distribuídos da pessoa jurídica. Quer dizer, você tem um espaço de arrecadação com certeza muito maior se você tributar, criar uma alíquota adicional para tributar as rendas mais altas, acabar com a isenção de imposto de renda da pessoa física para lucros e dividendos, uma série de elementos
que há questões, deveria fazer também. há questões aparentemente apenas simbólicas, que eu não sei que volume teriam na economia, mas que chamam atenção, né, Laura? Por exemplo, essa coisa de todos nós pagamos o imposto chamado IPVA do automóvel. Quem tem um iate ou um avião não paga imposto sobre isso. É um escárnio, não é? Sim, sim, eu acho que é esse. Aliás, a tributação no consumo já é um escárnio. O fato das pessoas pobres pagarem uma parcela muito mais alta em imposto, porque os bens consumidos, né, no supermercado, etc, etc, na verdade, tem uma tributação muito alta no Brasil, o que faz com que o mais rico pague o mesmo imposto que o mais pobre na hora de adquirir produtos, já é escandaloso, né? Então, os impostos sobre patrimônio também, o IPTU, a herança no Brasil, a herança é pouquíssimo tributada, mesmo no liberalismo econômico mais clássico, que visa dar igualdade de oportunidades para as pessoas, a tributação da herança é justificada, porque você nunca terá uma sociedade com igualdade de oportunidade, inclusive imaginando o mais otimismo cenário do capitalismo, que é cada um que é bom realmente, que tem o mérito, vai chegar lá. Como é que você faz isso se a herança já cria uma riqueza inicial para alguns que não cria para outros, com uma diferença enorme? Né? Então, isso tudo no Brasil é escandaloso. A gente realmente, o Estado, ele até distribui alguma renda na hora de gastar. Então, ele gasta, no conjunto de gastos, com saúde, educação, assistência social, etc., mesmo a previdência incluída, o conjunto de gastos ele até reduz a desigualdade inicial, vamos dizer, que o sistema gera. Mas na hora de tributar, de cobrar imposto, o Estado brasileiro concentra muito a renda. Então, quase que o gasto só serve para enxugar, neutralizar o efeito concentrador de renda que a tributação tem, né? Então, essa é a reforma. Todo mundo fala em reformas urgentes, precisamos voltar com as reformas, etc. A reforma mais urgente, sem dúvida, é a tributária. É a tributária. E a gente não tem nem proposta na mesa que resolva essas injustiças. Teremos uma nova geopolítica pós-pandemia? Que papel Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, tá? Agora, eu acho que aí também tem alguns desejos que as pessoas misturam com uma leitura, uma análise da realidade, né? Primeiro, né, qual será o papel da China nesse pós-pandemia? Será que, de fato, a China vai assumir um papel mais protagonista, inclusive como defensor da globalização, e os Estados Unidos vão assumir um papel de antagonista aí da China, mas com menos apoio do resto do mundo, porque vão se colocar como os contrários, né, os defensores do nacionalismo, olhando para dentro, do nativismo, mais ainda? Eu acho que é possível, né? Eu acho que, por exemplo, a pandemia ela pode acabar criando um pretexto em muitos países ricos para aqueles discursos que já existiam anti-imigração, anti-entrada de pessoas, né, anti-entrada de mercadorias, porque agora você vai ter uma justificativa racional aí, né? Você não quer que as pessoas entrem porque aqueles países de onde elas são não controlaram o contágio pelo vírus. Então, nós, inclusive, países que não estamos conseguindo controlar o contágio pelo vírus, estamos mais sujeitos a barreiras à entrada, seja para turismo, seja para negócios em outros países. Então, isso certamente ocorrerá. Agora, o que eu tenho dúvida é se a China ela vai ter a postura que muita gente começou a imaginar, com um paralelo com a postura que os Estados Unidos tiveram no pós-Segunda Guerra, né? Então, os Estados Unidos, com o Plano Marshall, fizeram investimentos para a reconstrução da Europa, claro que ali sob a ameaça da adesão ao comunismo, sem dúvida, mas eu tenho menos otimismo no sentido de que, claro, seria muito importante se a China assumisse um papel, por exemplo, de ajudar
ao próprio combate ao vírus em países da África, né, em países com uma situação mais difícil, que não tem recursos disponíveis, nos organismos multilaterais, no FMI, para conseguir dar empréstimos para esses países que, ao contrário do Brasil, tem dívidas em dólar com o FMI, com credores estrangeiros, até estão enfrentando uma dificuldade enorme. E eu não vejo a China assumindo essa posição tão, vamos dizer, solidária e voltada para essas instituições multilaterais que poderiam, enfim, que poderiam ser uma saída, né, global para essa tragédia que a gente está vivendo. Ok. No próximo bloco eu ainda vou querer explorar mais um pouquinho, porque eu tenho a impressão que essa sua resposta deixa o Araújo absolutamente apavorado. Imagina se a China resolve ser generosa, se a China resolve ajudar os países africanos ou os países da América Latina ainda em desenvolvimento. É o perigo comunista chegando via Oriente. Mas a gente já volta com essa conversa com a Laura. Vamos fazer um rápido intervalo. Fique aí nas redes sociais, que temos recados para você. Estamos de volta aqui com o Entrevistas. Ô, Laura, falávamos então do nosso chanceler. Tudo que ele mais teme é que a China desempenhe esse papel, né? E faz todo sentido aquilo que você disse, que o Trump lá e o Bolsonaro aqui se voltem contra o globalismo, não é isso? Então, na verdade a gente já tinha, né? Eu acho que tem uma visão que eu concordo bastante, que é a pandemia, ela vai acelerar, até exacerbar, né, agravar tendências que já vinham de antes, né? Muito mais do que criar um mundo novo, né? Então, que tendências que vinham de antes e que essa pandemia contribui para aumentar? Eu acho que uma delas é justamente essa tendência aos autoritarismos, a essa crise da globalização, da qual em que esse contexto de autoritarismo começa a atribuir ao tal globalismo. Então, tendências anteriores à pandemia vão ser exacerbadas pela pandemia. É isso que está acontecendo de forma rápida. Isso vale também para a crise do neoliberalismo que você tinha mencionado antes, né? É uma tendência anterior já, o foco nas desigualdades. As intervenções que vieram em 2008, na crise financeira global, já foram substantivas. Quer dizer, já havia também um questionamento crescente do neoliberalismo que a pandemia contribui para exacerbar. Então, essas várias tendências que a gente vinha enxergando no mundo, elas são aceleradas, né? E aí a questão que fica é para onde vamos em termos... enfim, que tendência que vai ganhar? É a tendência antiglobalista, da qual fazem parte, né, Donald Trump, Bolsonaro, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e outros desses líderes da extrema-direita global que surgiram nesses últimos anos? Ou será que vamos mais longe num resgate do papel do Estado de bem-estar social e mesmo dessas cooperações globais necessárias, né, nos organismos multilaterais, etc., para fazer frente à pandemia? Eu acho que a gente vai ver na geopolítica um reflexo desses vários movimentos ao mesmo tempo, o que evidentemente vai gerar tensões, né? Então, as tensões vão crescer entre, por exemplo, a postura da Europa, da Merkel, do Macron, da China, por outro lado, e de outro a postura norte-americana e dessas outras lideranças antiglobalistas, né? Então, quem que vai ganhar mais espaço não dá para saber. Eu tenho, por exemplo, a esperança de que o Donald Trump sofra um abalo, né? Antes eu considerava certa a eleição do Trump nos Estados Unidos no ano que vem, né? Os Estados Unidos estavam com a taxa de desemprego mais baixa
dos últimos 50 anos antes da pandemia, menos de 4%. Então, já se falava em pleno emprego nos Estados Unidos antes da pandemia. Então, era muito difícil o Donald Trump perder uma eleição num contexto com uma economia com uma expansão tão longa, com uma taxa de desemprego tão baixa e ainda com crescimento de salários. Isso é mérito mesmo do governo dele ou já Não, isso já vinha adiante. A tendência não mudou com o governo dele. Na verdade, você continuou com a mesma tendência que já vinha desde que a crise de 2008 passou, vamos dizer assim, passou no sentido de que você teve todas essas reações, esses estímulos e a economia entrou numa nova fase de expansão. Mas a gente sabe, né? Pouco importa o que causou. Aquele presidente que está na hora certa, no lugar certo, né? Com uma economia pujante, com uma taxa de desemprego baixa, ele consegue se reeleger. Já o presidente que dá azar, leva uma crise externa no meio do governo, leva outro choque, etc., tem dificuldade de se eleger. Então, do mesmo jeito que isso aconteceu e muitas vezes no passado, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, esse choque, ele, claro, abala as perspectivas, tanto para a reeleição do Trump, que, na verdade, é mais prejudicada porque é mais próxima, né? Ela vem já no ano que vem, quanto até a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Já estou falando ex aqui, porque a gente já olha... o desejo. Mas do Aliás, Laura, se é que vai ter eleição, né? Pois é, então vamos. É claro que eu não vou ter você à disposição ainda por mais 15 minutos sem explorar a questão do ponto de vista da política. Que é ruim, péssimo com ele, a gente sabe. Você vê a possibilidade de ser pior sem ele? Ou seja, de amanhã ele sair e a gente ter um general como presidente da República e aí o estabelecimento concreto do Exército tomando conta do governo brasileiro? Olha, Juca, acho que conhecendo a história do Brasil, a gente não pode nunca afastar essa possibilidade. Esse risco, ele certamente existe. Agora, o fato é que a gente já está diante de um governo que tem um projeto autoritário e que tem os militares nas posições mais altas de poder, né? Então, nesse sentido, enfim, já estamos com o cenário de maior risco, em que, inclusive, polícias, milícias, etc., têm uma articulação para além do Exército com o governo, né? Os riscos desse projeto e a maneira como eles têm exacerbado essas tensões com as instituições, com o STF, com o Congresso, tudo isso já mostra um tipo de autoritarismo furtivo, né? que vai se instalando aos poucos, etc., para usar o termo do Pshevorsky, do cientista político. Eu acho que o impeachment, enfim, é desejável, sim. Eu acho que há razões que sobram para isso. Agora, por outro lado, me parece que ainda não há uma configuração política que permita essa via, né? Então, assim, embora eu acho que a pandemia ela tornou ainda mais urgente um processo de afastamento que inclusive é quase que visto agora como fundamental para o próprio combate, né, ao vírus, considerando a exposição ao risco que está sendo estimulada pelo governo de várias maneiras. Mas, por outro lado, tá claro que não é a visão ainda predominante no Congresso Nacional. Agora, Laura, vou fazer um pouco do advogado do diabo, porque eu sou hoje, francamente, a favor do impeachment. Porque eu acho que agora, inclusive, porque é uma questão de salvar vidas. Sim. Né? Quer dizer, os crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro vão além dos crimes institucionais. Claro. Do Congresso, né? Trata-se de uma questão, né, de irresponsabilidade com as vidas dos cidadãos brasileiros. Porém,
tenho uma preocupação que eu vejo disseminada por algumas áreas bem pensantes. Puxa vida, da redemocratização para cá, teremos um terceiro impeachment. Não estamos desmoralizando o voto popular? Como você vê essa questão? Olha, Juca, também está um pouco fora da minha área, mas a minha impressão é que o impeachment é mesmo, desde a redemocratização, se tornou mesmo o mecanismo pelo qual a população e o Congresso Nacional fazem um recall, né? Agora, claro, isso pode ser feito com uma base na sociedade, com uma fundamentação jurídica que seja de fato adequada, com as instituições atuando da melhor maneira, né? E isso pode ser feito sem um consenso na sociedade, sem que as instituições jurídicas, né, e políticas funcionem da maneira correta. E é aí que está o recorte, né, entre, por exemplo, o impeachment em 2016 e o impeachment agora, né? E até nesse sentido, eu acho que, sim, não há dúvidas de que, em termos jurídicos, você tem muito mais elementos agora do que você tinha em 2016, né? Do ponto de vista político, você tem muito mais elementos agora também de ataque a instituições, etc., né? Do que riscos que não existiam em 2016, né? Então, assim, do ponto de vista dos motivos, não há dúvida. Agora, a questão que a gente precisa pensar você precisa, em todo impeachment, de uma mobilização popular. Embora eu acho que hoje a gente tem já uma maioria de desaprovação significativa do governo Bolsonaro, etc. Bom, primeiro a população não pode ir para a rua, né? Porque a gente está em A população sensata. Exato. A população que quer o impeachment não irá para a rua. E a população que tem ido para a rua é a população que quer um aprofundamento desse modelo autoritário. Então, isso é evidente que cria um risco elevado também de uma fratura na sociedade, inclusive com uma reação eventualmente armada a um impeachment eventual do presidente, né? E a gente tem que, mesmo aí, não sou especialista no tema, mas acho que tem que ter uma avaliação profunda, menos no sentido de rompimento com as instituições, porque eu acho que o impeachment do Bolsonaro é uma força das instituições, representaria uma força das instituições democráticas e não o contrário, como no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas aqui a gente tem riscos também criados, gerados, que não são desprezíveis, né? E aí você teria que estar com um exército, por exemplo, muita clareza de que o general Mourão está dentro do bloco que estaria pronto para assumir o poder de uma forma democrática, por exemplo, né? Tudo isso teria que estar costurado e com o apoio dos vários setores da sociedade para que não haja uma ruptura ainda maior, né? Você não sei se concorda, eu estou convencido, Laura, de que o apoio que ele foi buscar no Centrão é muito menos para evitar o impeachment e muito mais para decretar estado de sítio diante da aposta que ele faz na convulsão social. Quer dizer, quem propõe o que ele propõe para tratar a pandemia, em última análise, está apostando no quanto pior, melhor, está apostando na convulsão para justificar um estado de exceção e contaria com o Centrão para ter esta maioria, que no caso do estado de sítio é maioria simples, né? Não é nem os 2/3 para o impeachment, né? Não, eu acho que esse risco existe mesmo, Juca. Por outro lado, eu fico pensando, o Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, o que ele fez? Ele já está no movimento autoritário a partir da pandemia, mas para fazer esse movimento autoritário, ele basicamente teve que valorizar a gravidade da pandemia, no sentido de que ele, ao tomar
ele próprio, medidas restritivas para a circulação de pessoas, ao que é veiculado na imprensa, etc., ele começou a usar a gravidade da crise sanitária para avançar no autoritarismo dele, com medidas contra a imprensa e assim por diante. Uma coisa que chama a atenção é que o bolsonarismo não se aproveitou da pandemia dessa forma, né? Ele passou a acusar os governadores de estarem sendo autoritários, e ele se colocou como paladino das liberdades individuais, de ir e vir, das liberdades das pessoas, etc. E nesse sentido, ele até pode ter perdido aí a chance de ter um avanço autoritário maior, usando a própria calamidade. Ao desprezar a calamidade, ele perdeu essas, né? Sim. E aí a questão do estado de sítio, acho que está vinculada um pouco a isso, né? Porque, sim, pode haver uma convulsão social, mas, por outro lado, ele também ele não tem vetado medidas significativas, como esses R$600 para as famílias, para as pessoas mais vulneráveis. Isso está lá, inclusive ele está recebendo méritos, que não são dele, por esses R$600. Então, não está tão claro ainda para mim se a aposta do quanto pior melhor, do ponto de vista da saúde, ela também é uma aposta do quanto pior melhor no sentido da crise social e econômica. Como última questão, Laura, infelizmente, que estamos com o nosso tempo quase esgotando, você há de ter lido o manifesto da Comissão Arps, dizendo que Bolsonaro perdeu a capacidade de governar, assinado por 6 ex-ministros de governos recentes. Que avaliação você faz? Você acha que esse pode se tornar um manifesto que aglutine os democratas brasileiros pela derrubada desse governo? Eu acho que a gente está caminhando lentamente para aglutinar as forças democráticas pela derrubada do ex-presidente. De novo, eu já falo ex-presidente. Do presidente Jair Bolsonaro. Acho que a gente está aglutinando essas forças. A dificuldade que a gente tem é transformar essa aglutinação numa mobilização concreta, né? Porque a gente não consegue sair na rua. Então, ao não sair na rua, a gente deixa de criar um dos pilares fundamentais de todos os impeachments anteriores, né? Que foram as manifestações de rua. Sim. E aí é aí que eu acho que mora a dificuldade e o obstáculo. Então, eu não vejo o impeachment surgindo com essa velocidade que a gente precisaria para o enfrentamento dessa pandemia. Eu até vejo esse impeachment andar, mas ele não, enfim, ele não está ganhando ainda a maturidade para ser aprovado a tempo. É isso que me preocupa muito. Laura Carvalho, muitíssimo obrigado por dispor do seu tempo conosco. Obrigada. Obrigado a você. Quero lembrar você que nos vê que quinta-feira que vem estaremos de volta às 10 horas da noite aqui na TVT, canal 44.1, nas redes sociais, a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo. Lembrando sempre que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,